Quem orou com fé, diga glória a Deus. Bom, livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Então, abra ela, irmãos. Neemias, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 também. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Bendito é o nome de Jesus. Quem encontrou Neemias, capítulo 1, diga amém, Jesus. Então vamos ler, irmãos. A epígrafe fala: Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Então está escrito: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém? Somente até aqui, irmãos. Eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite Deus tem preparado esse texto aqui para a nossa edificação, falando sobre Neemias. Neemias estava em Suzã, ele exercia uma função de muita confiança na época, ele era copeiro do rei, então era um homem de confiança do rei. Neemias era judeu, só que Neemias ele não nasceu em Jerusalém e nem em outra parte de Judá. Neemias ele nasceu no cativeiro. Então, embora sendo judeu, ele nunca havia estado em Jerusalém, não conhecia a cidade. Ele estava ali trabalhando, exercendo a sua função, ganhando o seu sustento, se mantendo. Quando de repente chegaram algumas pessoas ali, entre eles Anani, e Neemias então viu uma oportunidade de perguntar como estavam os seus irmãos e como estava a cidade, Jerusalém, a cidade dos seus pais. E a resposta de Anani, irmãos, ela foi uma das, digamos assim, uma das mais tristes que Neemias poderia esperar. A resposta foi: olha, quem está lá está em extrema miséria, pobreza. A cidade ela está com os muros fendidos, quebrados, destruídos, as portas foram queimadas a fogo, a situação não é boa. E aquela notícia, irmãos, ela gerou uma profunda tristeza no coração de Neemias, pois a Bíblia diz que ele chora e ele ora e jejua em favor da cidade e em favor do povo que está lá. Ou seja, Neemias era um homem de grande sensibilidade. Existem pessoas de todos os tipos na sociedade, na igreja e na família. Uns mais sensíveis, outros coração mais endurecido. Uns expressam de forma mais visível os seus sentimentos, outros de forma mais discreta. Então a gente nunca deve julgar alguém pela falta de lágrima ou pelo excesso de lágrima. Nunca devemos julgar alguém pelo silêncio ou pelo muito falar. Por quê? Cada um sente de um jeito. Neemias, ele se assemelha muito ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um cara que chorava, que ele chega a dizer no capítulo 9 do seu livro,
que oxalá que as minhas lágrimas se tornassem numa fonte de águas, então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então, certamente Neemias, ele chorou tanto que a fonte secou. E ele desejava chorar muito mais, sentir tristeza e dor pelos seus irmãos que haviam morrido. Mas é assim, irmãos, cada um tem uma forma de expressar alegria, tristeza, dor, aflição. Então você nunca deve julgar alguém pela aparência. Você viu, não chorou. Você viu, não abraçou. Você viu, não disse nada. Não é por aí que a gente conhece as pessoas, irmãos, né? Neemias era um homem sensível. Então quando ele escuta tudo aquilo de ruim, ele se emociona e ele chora. Ele ora e ele faz jejuns, irmãos. Também não adiantava chorar se não orasse e não jejuasse. Não é verdade? Não adianta fazer discursos, palavras bonitas, não adianta demonstrar emoção, muito fervor, se não fazer o principal, que é orar e jejuar. Então Neemias, ele foi além dos sentimentos que ele tinha, ele foi na fé de orar e jejuar. Amém, meus irmãos? Então, uma coisa eu aprendo com Neemias: a gente nunca deve se acostumar com o caos que está no mundo, né, com a situação atual. Nós não podemos nos acostumar. Ah, pastor, hoje é normal. Ah, é assim mesmo, a coisa está virada do avesso. Não se conforme, tá certo? Vamos buscar a Deus, porque Deus pode mudar a situação, meus irmãos. Quando o profeta Ezequiel chegou no vale de ossos secos, aquilo lá não tinha nada de bom, nada. O caos estava implantado naquele vale. Deus disse: Ezequiel, o que você está vendo? Senhor, eu estou vendo um vale cheio de ossos sequíssimos. E então Deus disse: será que eles podem viver? Ezequiel disse: tu que sabe, eu não sei nada. Deus disse: profetiza a minha palavra. Então a primeira coisa que Deus mandou Ezequiel fazer ali, diante daquela situação, daquele caos, naquele vale de ossos secos, foi profetizar para que houvesse restauração e para que a morte saísse e desse lugar à vida, meus irmãos. Então é muito importante que a gente não, digamos assim, se conforme. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Tem gente que se conforma: ah, pastor, minha família está assim, mas é normal, né? Nada é normal. Neemias, ele entendeu que a situação de Jerusalém não era normal. Muros destruídos, portas queimadas a fogo, isso é normal? Claro que não. A família do jeito que está, dividida, fracassada, arruinada, cada um escolhendo o caminho que lhe agrada, isso não é normal, meus irmãos. Você olhar para um jovem e dizer que é normal o comportamento dele, pessoas que estão tomando caminhos que, para quem conhece a Deus, sabe que aquilo é um caminho de morte, e nós estamos vendo com uma certa normalidade, que é tudo hoje, a mudança na sociedade. Meu Deus do céu, o mundo está virado do avesso, e nós estamos tão conformados com a situação do mundo, irmão, que a gente não se preocupa, e a maioria de nós não fazemos nada. Nada, nada, nada. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Mas qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Não precisa responder. Você olhou para aquela pessoa e disse: meu, esse cara está precisando de Jesus. Essa mulher, ela está precisando de Jesus. Qual foi a última vez que você olhou para uma pessoa e você se sensibilizou por ver ela tão caída, tão fracassada, ou às vezes nem caída e fracassada, mas às vezes próspera, com arrogância, né? Maltratando e pisando tantas pessoas, e a gente diz: ah, é normal porque o cara tem dinheiro, é rico, esse comportamento é normal, é assim mesmo. Não, meus irmãos, essas pessoas estão precisando de Jesus.
Quem precisa de Jesus não são apenas aqueles que estão empobrecidos, na miséria, nas drogas, na prostituição, na cachaça, no submundo do crime, mas quem precisa de Jesus é essa sociedade arrogante, preconceituosa, discriminatória, essa sociedade que olha às vezes para as coisas de Deus e até mesmo para o seu semelhante com descaso. Essas pessoas estão precisando de Jesus. Eles precisam saber que não são imortais. Ah, pastor, mas todo mundo sabe que não é imortal. Mas eles esquecem. A vida é tão gloriosa, é tanto glamour, meus irmãos. É tanto sucesso, é tanta fama, é tanto dinheiro, é tantos lugares para conhecer e viajar e passear, que as pessoas esquecem que são seres mortais, irmãos. Só vão lembrar isso quando o avião cai, quando o carro bate, quando o diagnóstico de um câncer aparece, quando a morte surpreende alguém da família, aí cai a fichinha e diz, poxa, o meu dinheiro não faz nada nessa hora. E claro que não, meus irmãos. Dinheiro não compra vida, não compra salvação. Todos precisam de Jesus, meus irmãos. Mas a grande maioria da igreja está acomodada. Eu estava conversando com o pastor Valdinei ali no escritório, há minutos atrás. Eu disse, o evangelho na Europa é muito fracassado hoje. Muito gelado e muito frio. Né? Você sabe o valor de €1 em relação ao nosso real? Quem tem noção do euro para o real? Quem tem noção do dólar para o real? Pois é. Você não fica maravilhado, às vezes, quando você vê a vida dos europeus, suas casas, seus carros? Já viu nos Estados Unidos alguns lixos que eles colocam na frente da casa? Aquilo que eles chamam de lixo, nós queríamos ter na casa da gente. Porque é um lixo excelente, coisas boas, bonitas, perfeitas, boas para usar. Os caras são ricos, têm uma vida diferente. Né? Então você olha para a Europa, eles são bem-sucedidos na vida financeira, na vida material. Irmão, eles pagam, aqui no Brasil também tem quem pague, mas não são muitos. Eles pagam pessoas para cuidar do gato deles. Você não tem alguém para cuidar do filho para você trabalhar. Você não tem um acompanhante para estar com alguém no hospital para acompanhar em caso de doença e necessidade. E os caras têm tanto dinheiro que os gatos têm as cuidadoras, os cães têm os seus cuidadores, e é uma beleza a vida deles. E você acha que eles, a maioria deles, você acha que eles pensam que precisam de Jesus? As igrejas são frias, vazias. Muitas, os irmãos sabem, têm sido alvo de reportagens, igrejas que estão virando museu, restaurantes, bares, salão de baile. Igrejas que fecharam, não por falta de dinheiro, fecharam por falta de pessoas vir adorar ao Senhor. Igrejas com a conta bancária recheada de dólar e de euro, mas que as portas se abrem e não tem ninguém para adorar ao Senhor. Pessoas que contribuem com boletos, com contribuição online para a igreja, e a igreja recebe aqueles valores. A igreja tem dinheiro, mas não tem adoradores. Qual seria melhor, irmãos? Para Deus, uma igreja talvez com pouco dinheiro, mas com adoradores. E aqui no Brasil, irmãos, pode falar o que quiser. Fala do Lula, fala do Bolsonaro, fala do Fernando Henrique Cardoso. Fala de quem você quiser. Mas todo mundo tem casa boa, tem carro bom, tem dinheiro bom. Todo mundo está vivendo a sua vidinha. As coisas evoluíram, melhoraram para nós. Nós estamos com muito conforto. Nós temos várias opções de lazer. E o resultado? Ausência na casa do Senhor. A pessoa tem N opções para fazer num sábado à noite. Ah, eu acho que nós vamos, com esse friozinho, né? Como é que chama aquele negocinho fundo, como é que é? Funde. Ah, vamos procurar um lugarzinho, comer um funde, não sei o quê.
tem os crentinhos mais ousados, tomar uma tacinha de vinho, né? Ah, religioso. Vamos para aqui São Joaquim, Vianeve, Urupema, né? Vamos lá, vamos curtir. Rapaz, o que não falta é opção. E tem gasolina, irmão, para ir para São Joaquim, para Urupema, para Serra do Rastro. Tem gasolina para ir para o Paraná, até para, sei lá, qualquer parte do Brasil. Só não tem gasolina, às vezes, para vir na igreja. Tem uma força extraordinária para viajar 10 horas dentro de um carro desconfortável, mas não tem disposição de ficar 2 horas na igreja, de joelho, levantando a mão, batendo palmas. Irmão, Deus precisa fazer alguma coisa na nossa vida, senão a gente vai se perder no caminho, meus irmãos. Quem é que está conseguindo me entender? Diga amém, Jesus. É muita coisa, né? Então as coisas mudaram para melhor, irmãos. E a gente não está sendo agradecido. A gente melhora e a primeira coisa é o quê? Virar as costas para Deus. É o que muitos estão fazendo, infelizmente. A Europa fez isso. Você sabe que quem conhece a história da Rua Azusa? Não conhece? Pesquise no Google. Olha o avivamento que veio de lá para cá. Não de lá para cá, de lá para o mundo. E hoje as igrejas não passam de museus. História. Eu vi uma italiana que mora no Brasil dizendo: eu cheguei no Brasil e fiquei impressionado como as pessoas sentem em relação a Deus, a Jesus, porque lá na Itália a religião é apenas mais cultura, igrejas, história, cultura, e aqui o pessoal é mais fervoroso. Se ela conhecesse o Brasil nos anos 80, nos anos 70, aí sim que ela ia ficar impressionada. E eu fiquei escutando ela pensando: meu Deus, se ela ficou impressionada com uma igreja gelada que tem no Brasil hoje, imagine se ela conhecesse a igreja dos anos 70. Amém, meus irmãos? Mas ainda resta uma chama acesa entre nós, pequena, querendo se apagar. Mas nessa noite há uma oportunidade de nós reacender essa chama. Aleluia. Oricalabachanda candarabachai. Levante a sua mão. Você tem entrado frio e tem saído do mesmo jeito. Você tem entrado desapercebido e tem saído do mesmo jeito que você entra. Você entra calado e tem saído calado. Você entra sem dar um glória a Deus e vai do mesmo jeito sem dar glória a Deus. Mas faça diferente nessa noite. Levante a sua mão, glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Deus quer derramar da sua presença sobre este lugar aqui, sobre as nossas vidas nesta noite, meus irmãos. Recebe algo de Deus na sua vida. Irmãos, nós precisamos reagir. Vamos lembrar da profecia de Jesus. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Por se multiplicar a iniquidade. Não é muito pecado, irmão. Escuta, há uns anos atrás, tu ia para a firma trabalhar e tinha horário de almoço. Você chegava lá, almoçava, tomava o teu café. Quando terminava de almoçar, tomar o café, você ia lá para o refeitório, para algum cantinho, lia a Bíblia, orava, cantava um hino. Quem fez isso na empresa? Quem fazia isso, né? Também fazia. Trabalhava na Caesar, eu ia 3h50 da tarde, eu começava a trabalhar em jejum. 9 da noite tinha janta, eu não jantava. Eu ia para o refeitório, pegava a minha Bíblia, lia e orava no refeitório, enquanto os demais jantavam das 9 às 9h30. 9h30 eu ia trabalhar, eu chegava em casa quase 3 horas da manhã, dobrava o joelho, entregava o jejum e aí comia. O prazer de chegar a hora da refeição, não para enfiar a cara num prato de comida, mas para enfiar a cara nas páginas da Bíblia e ler. Muitos de vocês foram assim.
Sabe como é que estão os irmãos da empresa hoje? Dá o horário do almoço, o cara corre para comer, come lá, né? Antes os ímpios tentavam tirar o foco da gente. Você que trabalhou em empresa, tu sabe. Muitos ímpios vinham com revista pornográfica, a gente evitava olhar, às vezes tentava tirar onda com a gente. Dá uma olhada aqui, irmão. Ô, pastorzinho, olha aqui. E a gente não olhava pornografia, resistia, era perseguido, zombado. Hoje tem irmãos e irmãs que termina o almoço, a janta, o café na empresa, corre para o celular. E hoje não é o ímpio que tenta colocar uma revista pornográfica na nossa cara, mas é muitos que buscam com a própria mão no telefone. O que tem de crente viciado em pornografia, tomara Deus que aqui não tenha ninguém, mas se tiver, se conserta, irmão. Tomara que não haja ninguém aqui que esteja fuçando nesse submundo, que isso não é nem mundo, é submundo, meus irmãos. Tomara que não haja ninguém aqui navegando nesse submundo da pornografia, mas se houver alguém aqui que está fazendo isso, conserta. Porque isso te leva cada vez mais longe do Senhor. Isso te enfraquece cada vez mais. Nós somos convidados, assim como Jesus convidou a igreja em Éfeso, somos convidados a voltar ao primeiro amor, irmãos. E Jesus disse para Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. E Jesus convidou aquela igreja para ter um encontro com Ele, para buscar uma renovação novamente na presença dele. Jesus ainda amava aquela igreja. Jesus ainda queria usar aquela igreja para que o seu nome fosse glorificado. E por isso Jesus a chama para uma renovação, irmãos. E aqui nesta noite não há nenhum de nós aqui que Deus não ame. Deus ama a cada um de nós que aqui estamos nesta noite, e o Senhor está nos chamando para uma renovação na sua presença. Aleluia! É abrir o coração para que o Espírito Santo possa entrar. Amém, meus irmãos? Quem consegue entender, diga amém, Jesus. Então, Neemias não achou normal muros caídos, portas queimadas a fogo. E ele, sensibilizado, orou, jejuou e pediu permissão ao rei para ir fazer a obra. Amém? Nós temos uma cidade chamada família. Temos uma cidade chamada comunhão. Temos uma cidade chamada ministério. Ministério fracassado, caído, ministério frio. Famílias divididas e destruídas. Famílias arruinadas. E nós estamos olhando e dizendo: a melhor coisa é separar, a melhor coisa é vender o que tem e dividir, a melhor coisa é sair da igreja. Não, a melhor coisa é buscar a restauração, irmãos. Deus quer restaurar famílias. Deus quer restaurar a comunhão de crentes que perderam a comunhão. Deus quer restaurar a comunhão com essas pessoas. Deus quer restaurar ministério. Você que cantava, pregava, orava, tinha dons espirituais e hoje não tem mais nada, Deus quer restaurar a sua vida aqui nessa noite. Vamos abrir o coração para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Quem ama o céu, levante a mão e diga glória a Deus. Uma das coisas que me chama a atenção aqui em Neemias é porque ele não conhecia Jerusalém, nunca viu a cidade, mas amava. Eu lendo essa palavra, eu pensei: meu Deus, é igual o crente. Nunca viu o céu, nunca viu Jerusalém, nunca viu Jesus, nunca viu Deus, mas amamos sem ter visto, meus irmãos. Amamos pela fé, amamos e amamos muito. E estamos lutando pela nossa salvação. Amém, meus queridos irmãos? Agora, veja só, os irmãos lembram, Neemias foi para reconstruir os muros. Lembra que estava tudo parado, tudo tranquilo?
Quando Neemias colocou a mão para reparar o muro, o que aconteceu? A oposição se levantou. Opa, o cara não pode fazer isso. Não. Está de treta. Está querendo aí se rebelar. Aí não sei o que, começou a levantar um fuzuê, um disse-me-disse. Irmãos do céu, eu vou dizer para você uma coisa, só tem uma forma da gente não ser perseguido. Se tu quer ser um crente, que ninguém fale no teu nome, que ninguém te critique, eu vou te dar a receita aqui, ó. Cruze o braço. Fica quietinho, tá bom? Seja aquele crente assim que não fede e também não cheira. Aí ninguém vai falar. Lembra do irmãozinho? Tadinho, né? Ninguém fala mal de ti. Mas se você quiser fazer alguma coisa para Deus, oposição levanta. E eles trazem acusações e conversa mole de tanto lugar, igual com Neemias. Se você não leu Neemias 6, leia. Alguém disse, olha, ele está querendo ser rei. Por isso que ele está querendo fazer o muro, porque ele quer ser o rei dos judeus. Aí já acusaram lá para o rei, o Neemias está lá, mas ele está querendo se rebelar, está querendo ser rei, quer ser o bambambam, aí num pedaço. E aí o rei confiava no Neemias, sabia que aquilo era invenção. Aí usaram falsos profetas, pagaram lá um profeta para profetizar. Você vai lá e profetiza que ele tem que fugir, porque se ele não fugir, ele vai ser morto. O profeta recebeu, encheu o bolsinho de dinheiro, chegou lá e disse, Deus me disse que se você não fugir, essa noite eles vão te matar. Se fosse eu, talvez me assustava. O Neemias não se assustou. Pode até ter se assustado, mas ele fez uma coisa importante. Ele fez o quê? Examinou a profecia. Ele disse, poxa, um cara que nem eu pode fugir? Quer dizer, Deus colocou como líder, né? Viu quem lembra do Osama Bin Laden? Quando o pau pegou para o lado dele, que os americanos foram lá no Afeganistão buscar ele, né? E que ele estava lá naquele casarão dele de noite, que os americanos foram com 2 helicópteros Apache e entraram na mansão do Bin Laden. Quando o pau quebrou, ele pegou a mulher dele e botou na frente, usando como escudo humano, né? Covarde. Você vê que a maioria dessas pessoas, quando chega na hora do pegar para capar, como diz, são covardes. Então Neemias, ele disse, poxa, um cara que nem eu vai fugir, Deus me colocou aqui para liderar. Deus me colocou aqui para fazer essa obra. Eu vou fugir? Não, Deus não vai mandar o líder fugir nunca, meus irmãos, né? E outra coisa, a profecia dele diz que é para entrar no meio do templo e ficar lá. Quem que, igual a eu, entra no meio do templo e viva? Porque lá, só quem entrava era o sumo sacerdote, irmãos. Então Neemias entendeu que uma profecia que ia em desacordo com a palavra de Deus, jamais poderia ser de Deus. Aí Neemias diz, eu entendi esse profeta aí, recebeu para me assustar. Mas não funcionou, porque não era filho de pai assustado, meus irmãos. Amém? Então, usaram de tudo para desanimar o Neemias. E é assim, está tudo quieto, ninguém faz, ninguém ajuda. Quando alguém vai fazer, levanta a oposição. Mas podia tocar diferente. Mas podia baixar mais o som. Podia levantar mais o som. Mas podia melhorar o grupo nisso. Podia melhorar a igreja naquilo. Meu irmão, você não está fazendo. Daí alguém vai fazer, a gente começa a criticar, meu Deus do céu. Então Neemias, ele não se deixou levar pela crítica. E tem uma coisa importante aqui para mim finalizar, irmãos. É que foi Neemias que derrubou o muro? Não foi ele? Então, não fui eu, que se dane. Não é verdade, irmão? Não foi Neemias. Foi você que derrubou o muro lá de Jerusalém? Também não foi? Não foi nós. Né? Está que nem aquela piadinha, né? O cara foi se confessar com o padre. E aí, o padre perguntou para ele, escuta, quem é que matou o Caim? Ele falou, não sei, eu não fui. Não li a Bíblia. Olha, não me volta aqui enquanto não souber quem matou Caim. Ele saiu do confessionário, encontrou e disse, nem vai lá porque mataram um tal de Abel, aliás, mataram um tal de Abel,
E falei Caim, equivoquei. Mataram um tal de Abel e o padre está querendo saber quem foi e disse que não é para voltar aqui sem saber. Então, quando não é com a gente, irmãos, né? A gente, tipo assim, lava a mão. Nós somos igual Pilatos. Não fui eu que prendeu, não fui eu que quero matar, são eles, eu lavo as mãos. Só que ele tinha o poder de impedir. Então esse negócio de não foi você que fez, não foi você que quebrou, não foi você que prejudicou, você não tem nada a ver com o problema da pessoa, isso não funciona, irmão. Neemias não foi ele quem derrubou os muros, não foi ele que queimou as portas ao fogo, mas ele entendeu que ele podia ser uma bênção e ajudar aquela cidade. Como de fato Neemias foi lá e reconstruiu os muros em 52 dias. E não foi fácil, porque em uma mão estava a ferramenta de trabalho e a outra mão estava a espada. Porque sucessivos ataques eram feitos a eles diariamente, meus irmãos. Então, às vezes, você pensa assim, todo mundo vai me apoiar, todo mundo vai bater palmas para mim, que é nada, irmãos. Às vezes é uma mão a ferramenta de trabalho e a outra mão a espada para se defender. Mas quem te chamou está contigo para te dar a vitória. Glória a Deus, amém? Vamos até o fim, meus irmãos. Não vamos deixar uma profecia de Jesus se cumprir em nós. Jesus disse para os 12, um de vocês vai me trair. Jesus não disse, Judas, é tu, seu cara de pau. Ele falou, um de vocês vai me trair. Né? Para trair Jesus tinha que vender ele, tinha que ser uma pessoa que amasse o dinheiro. E quem do grupo amava o dinheiro era o Judas. Então recaiu sobre ele a profecia, porque ele era amante do dinheiro, era avarento, ladrão. E a profecia de Jesus, o amor de muitos vai esfriar, ela vai se cumprir na vida de muitos. Porém, não precisa se cumprir na tua vida. Como é que você pode fazer para que esta palavra não se cumpra em você? Continue orando, continue jejuando, continue frequentando os cultos, continue fazendo a obra de Deus como você vinha fazendo, e assim você mantém a temperatura espiritual na sua vida, você não esfria, você permanece fervoroso nas coisas de Deus. Mas a pessoa, né? Hoje ela se livra de um compromisso. Irmão, sério, não vou cantar mais. Se livrou de um compromisso. Beleza. Né? Agora não tem mais que vir terça-feira ensaiar. Não tem mais que responder nada para o Célio, porque não vai cantar mais. Ou estou livre. Né? Amanhã você quer se livrar de tomar ceia. Acho que não vou tomar ceia. Assim não toma mais ceia. E assim você vai se livrando das tuas ocupações, das coisas de Deus. De repente você é uma pessoa livre. Pelo fato de você não cantar, não pregar, não tocar, não recepcionar, não tomar ceia, aí o diabo diz, cara, você é livre para quem ir na igreja? Você é livre. E aí o diabo diz assim, você não podia beber quando estava na igreja, mas agora você não está mais. Você não podia fumar quando estava na igreja, mas agora tu não toma mais ceia, fuma um cigarro. Você não podia dançar um baile porque você estava na igreja, agora você é livre. Na verdade, aquilo que a gente chama livre é prisão. Livre é aqui dentro, servindo ao Senhor, irmãos. Vamos resistir. Não é, digamos assim, geral, mas a grande maioria, você quer ver quando eles se livram do compromisso do casamento. Não é, digamos assim, geral, mas uma grande maioria, quando se livra do casamento, né? Poxa, agora não tem mais que prestar conta para a mulher, não tem mais que prestar conta para o homem, sou livre. Rapaz, o que tem de gente que cai no submundo da prostituição? Porque para muitos o casamento é um fardo. Um fardo. Surgem tantas oportunidades no mundo para namorar, para curtir, para passar horas boas, e a pessoa vê no casamento um fardo. E aí quando ele se vê livre daquele fardo, ele diz, agora eu vou para a galera. O resultado é o pior possível, meus irmãos. Aquilo que a gente chama de liberdade tem sido a destruição de muitas pessoas.
Agradeça a Deus por você ter um Deus para prestar conta. Agradeça a Deus por você ter um conjunto de doutrinas que você se submete. Agradeça a Deus pelo compromisso de tomar a ceia, né? Eu falei para uma pessoa conhecida, quis entregar o trabalho. Eu disse, vou lhe dizer uma coisa, o que te segura de pé é o trabalho de Deus. Se você entregar, você despenca. Ah, não. Ok, vamos ver. Entregou o trabalho. Pronto. Despencou, irmão, na fé. Porque quando você tem um compromisso com Deus, você luta, você se esforça, você está ali na presença de Deus. Quando você deixa esse compromisso de lado, você fica, digamos assim, na mente, estou livre, não tem que prestar conta para mais ninguém. Irmão, quem não presta conta para ninguém se arrebenta. Irmão, a liberdade que muitos chamam de liberdade não é uma verdadeira liberdade, meus irmãos. Então agradeça a Deus, né? Quanta coisa que evita na vida dos irmãos o compromisso da ceia. Ah, mas eu tenho que tomar ceia. E tomar ceia não é brincadeira, não, os irmãos sabem disso. Então esse compromisso com a ceia, né? Isso te mantém tão firme. O dia que você não quiser tomar mais ceia, isso pode pesar negativamente na tua vida, porque o diabo vai te sugerir um campo de coisas que agora você pode, porque agora você não ceia mais. É uma pena. O crente, irmão, ele tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Inclusive, irmão, trabalho. Não é qualquer trabalho que o crente deve fazer. Não sei se os irmãos sabem disso. Quem compreende que não é qualquer trabalho que o crente faz. Tipo, vou dar um exemplo aqui que eu já dei tempos atrás. O cara ser bicheiro. Não pode. Eu morei em Blumenau e um dia uma senhora lá em Timbó aceitou Jesus. Uma senhora chamada Carol. Ela era dona da banca de bicho de Timbó. Pensa a lemoa rica, irmão. A casa da mulher era uma mansão ali em Timbó. Os carros que ela vinha na igreja era de cair o queixo. Pensa os carros, verdadeiras naves. E a dona Carol aceitou Jesus, estava bem na igreja e tal. E aí dava umas ofertas gordas, depois a gente descobriu que ela era bicheira e tal. Eu fui conversar com a dona Carol. Disse, dona Carol, a senhora aceitou Jesus. Estou vendo que a senhora está feliz na igreja, assim, assado e tal. Só que assim, dona Carol, esse negócio de jogo do bicho é pecado. Então, para a senhora congregar, morar no céu, batizar, a senhora não pode estar envolvida com banca de jogo de bicho, dona Carol. Ela ficou tão triste, mas pastor, mas é a minha vida, a vida toda fazendo isso. Pois é, mas agora chegou a hora de mudança. Eu fui aconselhando, a dona Carol não teve graça de resistir ao jogo do bicho. Ela preferiu o jogo do bicho do que Jesus, irmão. Dono de motel, irmão, um dono de motel que fica crente, você acha que ele deve continuar com o motel? Ou ele tem que mudar? Tem que mudar. Ah, pastor, mas tem casal que vai no motel. Até tem, mas a maioria não é casal. Então é um dinheiro que não é bem-vindo. Então um crente, quando se converte, uma pessoa quando se converte, fica crente, se ele tem um motel e é o ganha-pão dele, ele vai ter que mudar o ramo de comércio dele, vai ter que vender o motel, fazer alguma coisa e tentar outra coisa. É tempo de mudança, né? Um crente, uma pessoa que se converte, tem um sex shop, né? Pode o dono de sex shop se converter ou não pode? Pode. O cara aceita Jesus, o cara vai continuar vendendo aquelas fantasias. Pô, o cara casado com a mulher é diarista, e o cara quer que a mulher vista-se de enfermeira. Se quer uma mulher de enfermeira, casa com uma enfermeira, então deixa a diarista sossegado, uai. Então, se um dono de sex shop ele se converte, ele não pode mais vender fantasia, aqueles brinquedos que são usados. Tem que abrir mão disso. Abre uma panificadora, um mercado, uma barbearia, sei lá, mas não sex shop. Dono de padaria que fica crente, irmão, né? Essa é difícil. O cara tem uma padaria, se converte, ele vende pão, chineque, bolo, isso. Só que ele vende também o quê? Cerveja, cachaça, cigarro. Será que é legal, irmão, dono de padaria, crente,
vendendo cigarro e cerveja, não é legal. Então o que essa pessoa tem que fazer? Ele tem que orar a Deus e fazer uma mudança. Porque se ele verdadeiramente quiser agradar a Deus, ele não pode continuar ganhando dinheiro com a desgraça alheia. Nós não podemos ter esse discurso, se não comprar aqui, compra lá, se eu não vender, outro vende, dane-se quem venda, mas você não vai vender porque agora você é crente em Jesus. Então tem que mudar, né? Uma irmã que se converte é cabeleireira, né? Corta o cabelo da mulherada, pinta a unha, faz o diabo da mulher. Se converteu, vai ficar lá cortando cabelo, pintando unha da mulherada? Não deve, né? Aí está lá, Jesus te ama, irmã. Glória a Deus. Jesus te ama, irmã. Sabia que a Bíblia diz que a mulher tem que ter o cabelo crescido? Né? A Bíblia fala. E você vai ganhar dinheiro desse jeito? Não pode. Eu sei que isso choca os irmãos. É por isso que Jesus falou que a porta do céu é como? Estreita. Bom, 99% das igrejas não pregam isso. Por que não pregam? Porque estão mais interessados na lã da ovelha do que na salvação da alma deles. Essa é a diferença. A igreja que é missionária, às vezes ela é mais pintada, mais mundana que as irmãs da igreja. Eu tenho visto umas pastoras na internet que eu me assusto. Me assusto. E falam bonito porque tem estudo, tem técnica, tem oratória, fazem cursos. Mas são ocas. É apenas um discurso vazio. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que não é apenas para ser ouvinte, mas para ser praticante da palavra, meus irmãos. Amém? Quem conhece a pastora do Pix, a Renilda? Assusta, né? Ela foi pregar e a Vitória foi cantar no aniversário de um gay. Aquele menino, como é que é o nome do gay lá, o ricão? Não, um bem ricão, o cara deu 100 mil para a cantora, né? Imagine, chegaram lá no aniversário do gay, acho que é Igor o nome do gay, né? Chegaram lá no aniversário dele, uma festa, imagine, você sabe que gay, irmão, bota para arrebentar em festa, ainda mais gay rico, aquela festa, aquele luxo e tal, e aí a pastora pregando, entregando bênção para o gay, e a cantora cantando, entregando profecia de bênção para o gay também. Deus tem bênção para o gay? Claro que tem. Deus ama o gay? Claro que ama. Mas ele tem que abandonar o homossexualismo. Ninguém vai entrar no céu praticando homossexualidade. Como ninguém entra no céu praticando adultério. Como ninguém entra no céu roubando. Como ninguém entra no céu fazendo fofoca, inventando calúnia. Como ninguém entra no céu bêbado, drogado. A porta é estreita, meus irmãos. Por isso que Jesus disse, quem quer vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Não é fácil ir para o céu. Você está numa sociedade que tudo é normal. Tudo é moda, tudo é cultura, e etc. Né? Temos que respeitar a cultura do povo. Não, no céu não entra por cultura, não. Tu não pensa que lá no céu vai ter um lugarzinho da cultura mineira, da cultura paulista, da cultura brasileira, da cultura italiana. O céu só entra e recebe os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, irmãos. Quantos lavados pelo sangue de Cristo tem aqui nessa noite? Quantos lavados? Quem é lavado pelo sangue de Jesus? Quem é lavado pelo sangue de Jesus, levante a sua mão. Ou levante a sua mão assim, levante, feche os teus olhos. Os lavados pelo sangue de Jesus aqui nessa noite, levante as suas mãos. Glorifique o nome do Senhor aqui nesta noite. A porta é estreita, meus irmãos. Não é fácil. Amém? Irmão, Jesus não era coach. Jesus era um pregador da palavra. O coach prega para massagear o ego, né? Para a pessoa se sentir valorizada. E tem uma parte positiva nisso? Tem. Só que tem gente, irmão, que está se avaliando muito alto a sua vida, né? Tem aquele gay lá, o Léo Áquila,
Ele falou assim, ó, se eu não for para o céu, quem vai perder é Deus. Eu vi o Léo Áquila falar isso. Se eu não for para o céu, quem vai perder é Deus, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Olha como ele se autoavalia, que quem vai perder não é ele, é Deus que vai perder. Irmãos, a porta é estreita. Em João capítulo 6, versículo 60, Jesus começou a pregar, e as pessoas começaram, ó, a ir embora. E aí alguém disse, mestre, o teu discurso é o quê? Quem lembra? Muito pesado, palavra dura. Tipo, dá uma maneirada, segura a onda. Vai mais light. Jesus olhou para os 12 e disse, vocês também querem ir embora? Pedro disse, para quem nós iremos, se somente o Senhor é que tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Como é duro ser um crente fiel, meus irmãos. Você tem que crucificar a tua carne, você tem que crucificar as tuas vontades, você tem que se negar a si mesmo. Há vezes que a nossa carne chora, se aflige, se angustia, porque ela quer o caminho largo, ela quer o prazer, o pecado, mas o nosso espírito, ele quer ser cheio da presença de Deus. E pandalamastia, uricalabachanda, candarabachai. Não dê lugar para a sua carne aqui nessa noite. Resista. Te renova na presença de Deus aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoa. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Dá glória a Deus. Aleluia. Eu quando me converti em 86, eu acho que foi 89 mais ou menos, um irmão da igreja, ele montou uma padaria e ele começou a vender pão, doce, alguns itens de mercearia, essas coisas, bala, chocolate e tudo. Aí alguém disse para ele, irmão, se tu colocar um cigarrinho, o pessoal entra para comprar o cigarro, leva o pão, leva o doce. Então coloca o cigarrinho. Aí o irmão colocou o cigarrinho. Irmão, se tu colocar uma cervejinha, o pessoal vai lá buscar a cervejinha, leva o cigarrinho, leva um pãozinho, um chinequinho, então você vai ter um giro maior de dinheiro, vai vender mais. O irmão colocou, só que a igreja não aceitava. E disse, irmão, se você não tirar o cigarro e a bebida, a igreja te tira da ceia. Ah, mas eu preciso viver, eu preciso ganhar. Ué, alguém aqui vende cigarro e bebida para sobreviver? Ninguém vende? Estão vivendo do que vocês? Não tem outra forma de vida? Pelo amor de Deus, irmão. É uma coisa chegar para um drogado, para um traficante e dizer, para de traficar. Não, mas eu tenho que viver. Poxa, a gente não se mistura com coisa errada. O irmão preferiu ser tirado da ceia do que tirar o cigarro e a bebida do comércio. Então, tem gente que é complicada, tem gente que prioriza o dinheiro, prioriza os bens materiais em relação às coisas de Deus. Mas se você um dia tiver que optar entre um bem material e as coisas de Deus, opte pelas coisas de Deus. Porque tudo aqui passa, irmão. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma salva de palmas para Jesus. Isso. Bem forte as palmas para Jesus. Vamos fazer a parte das ofertas. Vamos fazer a parte das ofertas. Glória a Deus. Vamos fazer.